Gente, venho conversar um pouco com vocês hoje sobre o absurdo que é o silêncio que fazemos, eu acredito que no mundo todo, contra a maior das agressões possíveis sobre outro ser humano, que é o abuso sobre o corpo do outro. Não tem nem como dizer, em especial, sobre o corpo das crianças e adolescentes. Qualquer corpo subjugado à força seja a força física, ou seja, a força de uma sedução, sem consentimento, é abuso, é crime. E nós temos uma dificuldade imensa em conversarmos alguns temas na nossa vivência humana, seja como a morte, que já citei aqui, como o suicídio, que estamos nesse mês de setembro, com todas as campanhas, estimulando a sociedade a conversar a respeito, e temos o crime do estupro, o crime do abuso sexual, que ainda está muito, muito longe de ser debatido numa sociedade medrosa, hipócrita e extremamente violenta. O silêncio também é uma violência. O número de suicídios, gente, principalmente dos homens, meninos, é maior do que o das mulheres. E atrás disso há um número também que não é feito estatística, porque o nosso país vergonhosamente não leva a sério as estatísticas dos males sociais, exatamente para não ter que pensar em políticas públicas. Isso é outro crime, é um crime social do qual somos cúmplices. Tivemos nos últimos meses, na verdade, gente, de novo, o que é midiático, porque calcula, num país como o nosso, o tanto de violência e de abuso que não vão para os órgãos públicos. Então, mais longe ainda de uma estatística. Mas há atrás de muito suicídio, de muito abuso abuso das drogas, de bebidas, ou fantasma, que não é fantasma, é a realidade do abuso sexual. Eu estou espantada ainda com esse silêncio que se fez sobre a nossa sociedade brasileira na última semana, em especial, quando veio a público a prisão de um ator consideradíssimo, um ator de primeira grandeza no exercício da sua profissão, com a prisão em flagrante por conter no celular e nos computadores pessoais um material imenso de pedofilia, que é o crime do abuso sobre o corpo de uma criança, de uma adolescente. Crime esse que é contemplado em muitos países como um direito. Há grupos que brigam para que seja legalizado o direito da pessoa ter uma experiência sexual real, não na fantasia, real,
com os corpos de crianças e de adolescentes. E nós nos calamos, nós podemos até nos indignar e dizer: isso é um absurdo, isso é um abuso, isso é crime. Mas na nossa posição cotidiana, nos calamos, nos silenciamos, quiçá aplaudimos atitudes absolutamente machistas, criminosas, vindas de homens e mulheres. A gente falou disso aqui, uma sociedade que se cala à participação do homem na vida das crianças, dos bebês, dos adolescentes, na criação, na educação. E eu disse da possibilidade de que esse caminho possa se transformar com a participação maior da mulher, no sentido de um chamamento ao homem a assumir a sua responsabilidade. Não fará isso o homem que está mentalmente adoecido. E nós temos que olhar para isso com coragem, porque muitas mulheres são abusadoras também dos seus filhos. Isso tudo, gente, é num filigrama muito delicado, muito sutil, mas extremamente perverso, que contribui para a criação de mentes perversas. Não, evidentemente, não a mulher. A própria ausência do homem contribui também para um psiquismo que pode se tornar muito mais fragilizado, com muito mais dificuldade diante dos chamamentos da vida, das frustrações, das demandas, de tudo da vida. Então, é importante que a gente vá nessa linha de entendimento do quanto a nossa atitude é importante para a modificação de alguma estrutura social. Não adianta nos calarmos e nem fazer de conta que isso é uma perversidade que está longe de mim. Não está. Quase todas as famílias têm casos delicadíssimos de abuso. E nós somos grupos de pessoas muito com a nossa agressividade muito mal compreendida, muito mal direcionada. Ela tem sido contemplada muito mais no perverso, na destrutividade, do que na criatividade. Por isso que a gente luta e briga para dizer a educação salva, que não é a educação só escolar, não é a aprendizagem escolar, é a educação em todos os níveis, despertando todos os nossos sentidos, mas principalmente incentivando que a gente possa conversar sobre todos os assuntos dessa vida, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, seja nos grupos das diversas religiões ou satisfações da vida. Mas é preciso que a sociedade veja a origem das suas questões, que está dentro de nós mesmos. E aí, quando eu quis só falar e fazer o link com o ator, porque eu estou estarrecida. Eu vi uma única pessoa, que foi a atriz Elisa Lucinda, que é uma pessoa fantástica, assim, que tem uns posicionamentos muito bacanas, colocar alguma coisa a respeito, inclusive falando também desse silêncio, só que ela atribuía mais ao silêncio dos homens. E eu amplio
que é um silêncio de todo mundo. Mesmo na última repercussão que veio a público, que foi o caso daquele anestesista, abusador, flagrado, e que tem a capacidade de dizer não fiz, ou de que foi abordado com toda uma delicadeza que eles não têm em relação a outro ser humano. O ator tem o direito à sua defesa, como todo mundo, mas defesa é dada pela justiça. A justiça faz os caminhos para que a pessoa se defenda. Nós, enquanto sociedades, temos o direito, sim, de falarmos, de expressarmos os nossos sentimentos e indignação, independente, inclusive, de estarmos certos ou não, nesses casos em que flagrantemente a história caminha para uma veracidade. É muito interessante que a gente pense em como há um respeito ainda pelo crime e não pelas vítimas. Até a próxima!